Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Ao longo deste estudo sobre o poder das nossas palavras, temos considerado a importância de falarmos com base no Evangelho. Isto é fazer declarações de fé, tendo como fundamento a autoridade da Palavra de Deus que nos assiste. Isto não é falar a nossa vontade, mas é estar sujeito à Palavra de Deus que nos orienta na administração da nossa vontade. Neste segmento vamos considerar o princípio das palavras que, como discípulos de Jesus, devemos declarar sobre nós mesmos, para efeitos do nosso descanso de alma e proteção do nosso espírito. Uma expectativa não realizada pode deixar a pessoa desapontada, algo que pode ter ramificações deprimentes. Mas onde o discípulo se firma na palavra e vai crescendo na graça e conhecimento do Senhor, esse discípulo poderá experimentar de sabores. Porém, a sua fé não está no que esperava, mas sempre em Deus, que sustém propósitos mais elevados quanto a nós, quanto à nossa vida. Consideremos os conselhos que o apóstolo Paulo deu aos cristãos da antiga cidade de Éfeso. Na sua última viagem a Jerusalém, Paulo parou pelo caminho para falar com os líderes desta congregação em Éfeso. Esta seria a última vez que ele estaria com eles e por isso quis-lhes dar os seus últimos conselhos. Podemos ler sobre este acontecimento em Atos capítulo 20, versículos 17 a 38. Neste tempo, Paulo avisou a estes discípulos que entrariam entre eles lobos cruéis que não poupariam ao rebanho e que também se levantariam entre estes mesmos cristãos pessoas que falariam coisas perversas para atraírem a si os discípulos. Atos capítulo 20, versículos 29 e 30. O sentido da palavra perversas, traduzido do grego, significa distorcer, corromper, dar outra aparência ou outro formato para deixar de ser aquilo que é. Estes invasores da igreja teriam como alvo torcer os ensinos bíblicos ao ponto que estes tivessem outros significados. E ao despedir-se destes discípulos em Éfeso, Paulo disse-lhes o que nós podemos ler em Atos 20, 32, que diz: Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Estas pessoas perversas teriam como alvo a crença dos discípulos. Esta perversão não viria na forma da perseguição física aos cristãos, mas contra a sua crença. Se os discípulos mudassem a sua crença, a sua fé seria afetada e por isso também a qualidade da sua esperança em Deus. Lembremos que Paulo disse que iriam tentar atrair após si os discípulos. Isso implica mudar a crença que eles já tinham, que receberam mediante a pregação do Evangelho. E se eles deixassem o Evangelho, também deixariam de ter a esperança. Podemos ler em Hebreus capítulo 6, versículos 18 a 20, sobre a esperança, a qual temos como âncora da alma, que é segura e firme e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós e foi feito eternamente sumo sacerdote. O que este texto bíblico nos diz é que nós temos uma esperança que é segura, é como uma âncora para a alma. E é importante ter sempre esta âncora para a alma. O discípulo sem esperança ou sem esta âncora é como um barco sem âncora que anda à deriva, que anda de um lado para o outro, conforme o embate das ondas. Lemos em Efésios 4:4 que Paulo avisou estes mesmos cristãos sobre
não serem levados por todo o vento de doutrina proposta pelos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Quando surgissem os lobos cruéis, nessa altura o apóstolo já não estaria entre eles. Mas, mesmo assim, ele lembrou-lhes que durante 3 anos que esteve entre eles, que não deixou de lhes admoestar, como nós podemos ler em Atos 20, 31, onde ele disse que sempre os ensinou, sempre os admoestou. Segundo o texto grego, a palavra traduzida por admoestação ou admoestar, sugere dar ensino ou transmitir conhecimento substancial, de forma que a pessoa tenha esse mesmo ensino, esse mesmo conhecimento assente na sua mente. No versículo 27, ele tinha dito que lhes tinha anunciado todo o conselho de Deus. Isto é, ele ensinou-lhes a palavra de Deus. O propósito de Paulo tinha sido ajudar-lhes na compreensão da palavra de Deus, de forma que a palavra de Deus estivesse firme neles. Assim, perante qualquer decepção que viesse a eles, já estes discípulos teriam em si o conhecimento para usar contra os erros que os quisesse ou que os pudesse lançar em confusão. Nunca devemos deixar que as perturbações impeçam a verdade de Deus de ser a âncora de segurança em nossas vidas. A palavra do apóstolo que lemos em Atos 20, 32, constitui um conselho valioso. Ele disse: encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça. A expressão encomendo-vos a Deus, conforme Paulo disse, significa que ele os entregava a Deus, que era poderoso para edificá-los e dar-lhes herança entre todos os santificados. Deus é o que edifica, Deus é o que fortalece. Deus também é aquele que dá herança. Esta herança é a eterna salvação. Este é o lugar para onde Jesus foi à nossa frente e da onde ele exerce o seu ministério como nosso sumo sacerdote, como refere Hebreus, capítulo 6, versículos 18 a 20. Deus dá esta herança entre todos os santificados aos que já estão em Jesus. E como já referi em estudos anteriores, ser santificado em termos bíblicos é estar purificado pelo sangue de Jesus e pertencer a Deus mediante o sacrifício redentor de Jesus completado na cruz. Estar santificado é ter recebido a santificação em Jesus, por ter vindo a Ele e acreditando no que Ele fez por nós. Portanto, Paulo encomendou estes cristãos a Deus, que era poderoso para os edificar, fortalecer, animar em termos da fé, baseado naquilo que eles já tinham recebido no Evangelho e também para lhes dar a herança. Portanto, esta referência de ser encomendado a Deus refere-se àquilo que Deus faz por nós. Deus edifica-nos e Deus dá-nos herança. A pessoa que tem rendido a sua vida a Jesus e o tem recebido como Salvador, essa pessoa está nas mãos de Deus. Por isso é que Paulo os confiava a Deus, entregava-os ou entregou-os aos cuidados de Deus. Paulo também escreveu que os encomendava à palavra da sua graça. Esta é a parte que nós praticamos, é esta parte que nós nos dedicamos, à palavra da sua graça. Graça é o favor de Deus sobre nós. É a provisão divina colocada diante de nós. Em termos bíblicos, nós temos esta graça não por merecimento, mas é a dádiva de Deus feita a nós. A expressão encomendar à palavra da sua graça significa estar na palavra de Deus. E é aqui que o discípulo tem uma arma que é tão poderosa. Paulo, escrevendo a esta igreja de Éfeso, ele disse, do livro aos Efésios, capítulo 6,
versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus em nós é como uma espada. Paulo disse que é a espada do Espírito. Isto é quando o Espírito Santo, que está nas pessoas que já estão em Jesus, os ajuda a usar a palavra de Deus para a sua defesa e como arma ofensiva. Perante a astúcia dos enganadores, temos que usar a palavra de Deus para cortar os laços e pregas da mentira, para assim dar lugar à verdade do Evangelho. Deixar o Evangelho florescer em nós. E para isso temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que nos ajuda em termos de armas ofensivas, para não deixar que o erro entre em nós. Quando a confusão e a ansiedade criada pelos enganos surge e aumenta, não esquecer que a graça de Deus está presente. Não esquecer que Deus nos conhece. No livro de Jó, capítulo 34, versículo 21, nós lemos: porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e Ele vê todos os seus passos. Deus vê os nossos passos. Os olhos de Deus estão sobre os nossos caminhos. Como diz o texto bíblico, Deus vê até os passos de cada pessoa. Deus vê os nossos caminhos. Seus olhos estão sobre os nossos caminhos. E neste contexto, não devemos esquecer que a graça de Deus está presente. Isto também equivale a saber que Deus tem feito algo por nós. Deus já nos tem dado aquilo que nós necessitamos. Isto equivale a saber o que nós já temos em Deus. Tomemos a sua palavra da graça que nos alimenta diariamente e que nos ilumina. A graça de Deus diz-nos que a força para vencer a confusão e a ansiedade é o que Deus providencia para cada um de nós. Deus que vê os nossos passos sabe o que necessitamos para o passo seguinte. O que fazer quando a tribulação aumenta e as mais diversas tentações vêm ao pensamento? O discípulo agarra-se à palavra da graça de Deus. O discípulo recorda o ensino que recebeu e afirma esse mesmo ensino na sua vida. O discípulo declara com firmeza as promessas de Deus sobre a sua vida. Estando nós encomendados a Deus, significa que estamos colocados ao lado de Deus. Significa que estamos nas suas mãos e que por isso estamos num lugar de poder e de autoridade para assim resistir às tentações e vencer as tribulações e dissipar o engano ou desmascarar o engano. É bom afirmarmos o alvo que nós temos para nós mesmos. Este alvo é alimentado pela palavra de Deus, é esclarecido também pela palavra de Deus. O alvo do discípulo deve ser, como disse o apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18, que diz: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Estando nos braços de Deus, contamos com a proteção de Deus sobre a nossa alma e espírito. Mas também vamos usando o conhecimento que já temos recebido pela palavra de Deus para a nossa edificação e proteção. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, Pedro tinha referido pessoas sem conhecimento e inconstantes que torcem as Escrituras para sua própria perdição. No versículo 17, ele escrevendo aos amados, isto é, aos que seguiam Jesus como seus discípulos, que eles, sabendo dos inconstantes que torcem as Escrituras, que se guardassem de cair por causa do engano,
causado por estas pessoas. Entendendo o que o apóstolo Pedro escreveu nesta sua epístola acerca destas pessoas, à luz de nós proferirmos declarações de fé ou declararmos palavras de poder, compreendemos que o resultado destas palavras destes ignorantes não seriam de benefício algum. Enquanto o apóstolo procurava encorajar as pessoas a terem um ânimo sincero, como nós lemos em 2 Pedro 3:1, e que estes cristãos se lembrassem das palavras ditas pelos profetas e dos mandamentos do Senhor dado pelos apóstolos, como diz no versículo 2, seria bom saber que haveriam aqueles que iriam torcer as Escrituras. Por isso é que ele diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18, que eles tivessem esse cuidado. Ele encorajava-os a protegerem-se e a não perderem a sua firmeza, antes que crescessem na graça e conhecimento de Jesus, como ele escreveu no versículo 18. Eles já tinham recebido as palavras, eles já as conheciam, e então, munidos com este conhecimento, tendo esta palavra, eles poderiam então resistir a estas pessoas que torciam as Escrituras. Como é que se pode evitar um enfraquecimento? É por não dar ouvidos ao engano. E uma das melhores atividades que o discípulo pode fazer para a sua proteção é conhecer e meditar regularmente na palavra de Deus. O erro só pode ser detectado e resistido por quem conhece a verdade do Evangelho. Notemos, Pedro disse, sabendo o que os abomináveis estão a fazer, guardai-vos a vós mesmos, para não serdes arrebatados e cairdes da vossa firmeza. Repeti aqui o versículo, mas por outras palavras. O princípio que Pedro nos dá é crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isto é manter Jesus como Senhor sobre a nossa visão de vida, como Senhor sobre as nossas palavras e sobre a nossa vontade. Isto é, não perder a verdade de que Jesus é o Salvador e que nele estamos resgatados. Estar resgatado em Jesus é uma verdade poderosa e que nós devemos declarar sobre nós mesmos, porque estamos em Jesus. Vimos na Bíblia que somos encorajados a ter em nós a palavra de Deus bem assente, para assim termos as armas necessárias para combater as investidas que tenham como alvo fazer-nos cair da nossa firmeza. Falando de forma resoluta e segundo a palavra de Deus, as nossas palavras serão como a espada do Espírito. Tendo em nós a palavra da graça de Deus, nós declaramos sobre nós, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito e também sobre tudo o que estiver ligado a nós. Isto inclui a nossa família, inclui as nossas atividades. Nós declaramos essas palavras de proteção e de bênção sobre nós. Nas primeiras décadas da história da Igreja, quando os apóstolos já não estivessem com os novos discípulos, a quem recorrer quando a fé fosse confrontada? Quando as circunstâncias da vida se tornassem difíceis de suportar, qual o recurso que os ajudaria? Notemos que os conselhos dados por Paulo em Atos 20, 32 e 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18, foi que tivessem presente a palavra da graça de Deus e também crescessem na graça e conhecimento do Salvador, o Senhor Jesus. Eles teriam a palavra que lhes foi dada, pela qual teriam o conhecimento e a formação para resistir àquelas investidas do erro, contra aquelas investidas que viessem contra a sua fé. A graça e a palavra de Deus era a provisão e é a provisão divina para todos os desafios que o discípulo possa enfrentar na sua vida. Quando a esgrima na vida se faz sentir, temos a palavra que Paulo disse ser a espada do Espírito e temos também o escudo da fé com o qual apagamos os dardos inflamados do maligno, como Paulo escreveu aos Efésios capítulo 6, versículos
16 e 17. Perante as investidas contra nós, nós declaramos a palavra enquanto vamos vivendo na graça de Deus. A palavra da graça que Paulo referiu em Atos capítulo 20, versículo 32, é o ensino sobre a graça. Um dos propósitos da graça de Deus que nos é dada é para que os discípulos de Jesus não descansem no seu conhecimento ou na sua força humana, mas no que Deus já deu através de Jesus. E este é um princípio espiritual muito importante. Podemos nos sentir fortes, mas não é descansar na nossa força, porque a Bíblia ensina-nos a descansarmos na força que Deus dá a nós, aquele ânimo que vem de Deus, aquele fortalecimento que vem a nós pelo auxílio do Espírito Santo. Isso é ter fé no que Deus faz em nós e não fé no nosso conhecimento ou na nossa força. Pois a graça de Deus é a sua bênção que passamos a desfrutar logo que recebemos Jesus como o Filho de Deus enviado para ser o nosso Salvador. A palavra de Deus é a fonte do conhecimento da qual vamos bebendo a cada dia, logo que nos dedicamos a seguir a Jesus como seus discípulos. Pela declaração das promessas contidas na palavra de Deus e ditas com fé, criamos as condições para a proteção e descanso do nosso próprio espírito e da nossa alma. Pelas nossas palavras de fé, que têm o seu fundamento na palavra de Deus, que também é a espada do Espírito, como já referi em Efésios 6:17, criamos a oportunidade para a manifestação do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Linguagem de derrota precipita um ambiente deprimente. Este ambiente não dá lugar à paz. Porém, a linguagem da fé, que nasce da matriz, que é a palavra de Deus, esta estabelece a qualidade de ambiente na esfera da nossa visão de vida, dos nossos relacionamentos e noutros alvos da nossa atenção. Ao sujeitarmos os nossos caminhos a Deus, sabemos que Ele estará presente com o seu poder e sabedoria para os aplanar. Como está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Sim, a nossa parte é reconhecer Deus nos nossos caminhos. É dizer, Deus, os meus caminhos estão diante de Ti. Tu fazes parte da minha vida. Tu que conheces os meus caminhos e os meus passos, eu sei que também seguras a minha vida. Por isso, eu confio no Senhor de todo o meu coração. Como diz Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Leia estes versículos, o versículo 6 também. Declare-os com a sua boca, acredite no poder da palavra de Deus. Fale com fé em Deus. Diga ao Deus, eu não estou a confiar na minha força, mas estou a confiar em Ti. E desde já te agradeço. Tu és aquele que endireitas os meus caminhos. Eu entrego a Ti os meus caminhos, sabendo que Tu és aquele que me dás a paz e o ânimo. Numa altura em que há tanta ansiedade e pessoas já tão inconfortáveis com as circunstâncias que têm afetado todo o mundo, é oportuno nós dizermos ao Deus, a minha vida está diante de Ti, os meus caminhos, os meus sentimentos, os meus desejos, está tudo diante de Ti. Eu confesso sobre mim a Tua palavra, eu declaro sobre mim a Tua palavra. E quando nós agimos dessa forma, estamos a proteger a nossa alma e o nosso espírito, para que não sejam levados pela ansiedade, mas pelo poder das palavras que nós declaramos, baseado no Evangelho de Jesus, nós vamos vivendo em vitória sobre qualquer aflição que queira roubar a nossa paz. Queira todos os dias ler um pouco da Bíblia, e será tão bom, pois vai ajudá-lo a crescer no conhecimento sobre as coisas de Deus. Todos os dias fale com Deus Pai, mas sempre em nome de Jesus, porque Ele é que é o Salvador. E logo possa, frequente uma igreja que ensina o Evangelho, para aprender mais sobre o ser discípulo de Jesus. E ainda, se estes vídeos têm sido de edificação para si, se o têm ajudado, partilhe com outros, para que também outros possam ser edificados.
Talvez tenha dito aqui algumas coisas que vale a pena ouvir novamente. Então, volta ao princípio do vídeo para ouvir novamente, ou talvez ouvi-lo mais daqui umas horas ou no dia seguinte. Pois estar a ouvir mais vezes a palavra de Deus, a explicação da palavra de Deus, vai ajudá-lo na sua formação como discípulo de Jesus. Continua orando que a paz de Deus seja abundante na sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.